Olá, pessoal. A gente ainda está no mês de maio e assim, na nossa sociedade, por aí, costuma-se dizer que é o mês das noivas, é o mês das mães. O mês das mães a gente sabe que é uma comemoração feita normalmente, né? Aqui no Brasil, primeiro domingo aqui no Brasil, não me lembro direito, em Portugal, acho que era o segundo domingo. No Canadá, em outros países também comemora-se essa grandeza da maternidade e as pessoas homenageiam suas mães. Se é o mês das noivas, eu não sei se é o mês que as noivas em geral procuram para se casar, mas que é mês das mães, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o a mulher virtuosa de Provérbios, que ela é uma mãe ativa, muito se parece com as mães que a gente conhece, que muitas mães que eu conheço, que a maioria de nós presenciamos essas mulheres que têm seus filhos e são ativas, são empresárias, são profissionais, enfim. E essa mulher de Provérbios, ela era uma profissional e também tinha sua família, seu esposo. E o autor do livro, ele elogia essa mulher, coloca como um exemplo. E ele já inicia o texto dizendo que mulher virtuosa, quem a achará? Então, só aqui nessa pergunta a gente já vê que ele colocava como uma raridade, uma mulher verdadeiramente virtuosa. Então ele coloca seu valor muito excede ao das mais finas joias. Então imagina a preciosidade das joias, a beleza das joias, o valor. E ele dizendo que o valor dessa mulher, se ela é virtuosa, excede em muito os maiores tesouros. Aí no versículo 11 de Provérbios 31, ele fala: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aqui é uma afirmação nessa questão da estabilidade do lar, em que o homem tem tranquilidade e confia nessa mulher também, nessa parceria aí, porque aqui a gente percebe que tem a ver com essa estabilidade ali da provisão, do sustento. Então é interessante, né, porque ele fala, e não haverá falta de ganho, porque ela participa dessa empreitada de investir, de trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, junto com o seu esposo. O que aqui já deixa uma ideia de que a provisão não necessariamente precisa vir só do marido, né? Porque muitos acreditam nisso ainda, de que a provisão precisa vir principalmente do esposo, com certeza. Eu não vejo que tenha que pensar que um só dos dois vão prover, e sim que ambos, tanto o esposo como a esposa. Inclusive, a gente conhece muitas famílias em que o esposo entrou aí numa situação difícil de trabalho, de demissão e de uma série de situações de adversidade em termos de ganho, e a esposa ajudou ali no sustento, estruturando, saindo para ganhar o dinheiro e para sustento da família. Então é muito honroso isso, a mulher participar do sustento da família. Então o marido confia nela, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então é um homem que confia nela porque ela é uma pessoa
credível, é uma pessoa forte, firme, que inspira confiança e tranquilidade. Então o seu marido confia nela. E aí aqui vai trabalhando a ideia do trabalho, né? O autor vai discorrendo sobre o trabalho dessa mulher. Ela é muito parecida com muitas mulheres que a gente conhece na atualidade. No verso 13 do capítulo 31, ele fala: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui nesse trecho demonstra todo o empenho dela para o trabalho, para sustento da família, para ganhar dinheiro, para trazer estabilidade para a sua família. Então há aí uma mulher, né, considerada pelo sábio como virtuosa, e que é dinâmica e que é ativa e que sim é uma profissional, uma empresária. A gente percebe porque ela é empreendedora, certo? Ela compra, ela planta, ela busca lã e linho, trabalha com as mãos, né? Então ela é muito envolvida no sustento da família e ela é dedicada à sua família e vamos dizer, a própria profissão. E ela tem essa alegria de estar correndo atrás. É uma batalhadora. Percebe que seu ganho é bom, estende depois aqui. A sua lâmpada não se apaga, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Aqui dá a ideia da tecelã, do trabalho na tecelagem, de produzir tecido. Depois, mais para frente, ele fala também, né, olha, no verso 24, ela faz roupas de linho fino, vende-as, então ela comercializa, ela produz, ela confecciona a roupa e a vende. Faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores, certo? Então aqui apresentam uma mulher empreendedora que trabalha que comercializa o que faz, produz o que faz. Então ela fabrica, ela confecciona, ela participa da parte da tecelagem, da confecção das roupas, corre atrás, vende, tem o seu lucro. É uma mulher do trabalho, da profissão. Porém, para além da profissão, ele coloca, né? No verso 20, apesar de toda essa ocupação dessa mulher, no verso 20 ele fala: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então, no meio de toda essa descrição aqui do seu trabalho, da sua rotina de produção e venda e comercialização, empreendimento, ela encontra espaço e tempo e preocupação e se importa em estender as mãos e abrir a mão ao aflito e estender as mãos ao necessitado. Então essa é uma mulher realmente virtuosa, porque além dela estar preocupada com toda essa dinâmica do trabalho para comercializar, fabricar, confeccionar roupa, etc e tal, e vender, ela também se preocupa com as pessoas que precisam e estende a mão e ajuda. Então ela faz um trabalho também de ajuda.
de auxílio para quem não tem condições, certo? Então, vê-se aqui a virtude dela. Ela é uma pessoa que reúne várias características muito produtivas, não em termos de produção ou de capitalização, etc e tal, mas em termos de ser frutífera. Daí ele coloca aqui: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, olha só ainda a elegância e a sofisticação dos apetrechos todos da casa, né? Cobertas, ela produz, ela confecciona as cobertas e veste-se de linho fino e púrpura. Aí 23, no verso 23, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho, vende-as, dá cinta aos mercadores. Aí no verso 25, ela é uma mulher dinâmica, trabalhadora, batalhadora, empreendedora, caridosa, amável e solícita com aqueles que têm dificuldade de se sustentar e de se manter, e ainda além apesar de toda essa ocupação dela, ela encontra tempo e tem no seu coração o amor suficiente para estender a mão ao necessitado. E aqui ele elogia, né? A força e a dignidade são seus vestidos. Dignidade e força. Então, toda essa descrição aqui a gente realmente percebe que é uma mulher forte. E dignidade, uma mulher que conquista o respeito na sua comunidade, na sua família e diante daqueles com quem ela convive, certo? E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, ela se coloca como alguém que está em paz, não se envolve ou se deixa levar por sentimentos de ansiedade, de preocupação, de medo do futuro, de medo do que vai acontecer. Mas ela não tem preocupações em relação ao dia de amanhã. Verso 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, aí está a virtude dessa mulher, certo? Uma mulher confiável, seu marido confia nela, ela ajuda ali na parte de sustento da família, produz, é produtiva para ganhar o sustento, é inteligente, é caridosa, é forte, é digna. E aqui ele fala que ela fala com sabedoria e ainda tem uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra construtiva, que abençoa. Então ela fala com sabedoria e instrução da bondade. Olha essa mulher virtuosa, que tem esse coração bom e tem palavras boas. Só tem palavras boas para dizer, instruções de bondade para dizer aquele que tem um coração bom, né? Do bom tesouro, cada um tira o seu fruto. E ela tem esse coração bondoso e é sábia no falar. Então, olha aí como ela reúne realmente aquelas características que fazem dela uma mulher sábia. Aí olha só aqui, verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa. Apesar dela ser tão ocupada, apesar dela ainda, além de ser ocupada, ser caridosa, preocupada com as pessoas necessitadas, é uma mulher forte, digna, fala com sabedoria, não fala o que não se deve falar, tem um coração bondoso e é uma boa administradora da sua própria casa. Cuida do ambiente da sua casa, do andamento de tudo.
de como as coisas estão funcionando, certo? E depois aqui fala no verso 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, você supera todas, certo? Enganosa. E ele vem, aqui é muito importante essa questão, porque o esposo dela reconhece as virtudes também, certo? Reconhece as virtudes. Isso é muito importante para uma mulher, para as mulheres, para essas mães que vivem na correria, doam toda a sua energia, ocupam seu tempo, seus esforços, e quando elas são reconhecidas por isso, porque é uma necessidade de se reconhecer uma pessoa que é esforçada, uma pessoa que é virtuosa. E aí aqui ele fala, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, importa ser temente a Deus. E não só ser graciosa e bela. Então, o marido coloca isso, né? Porque essa é uma palavra que o marido diz. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Então, a graciosidade, a doçura, a ternura e a beleza em si não tem nenhum valor se a mulher não for uma mulher virtuosa. A beleza fica algo muito volátil, fútil, quando não há virtudes naquilo que ela faz, nas atitudes, nas posturas, nas intenções. E aqui ele foca, né, o autor, justamente na questão do temor a Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Não serão nem as pessoas que vão louvá-la, e sim as próprias obras dela vão demonstrar a grandiosidade do coração dela. Então, essa é um perfil de mulher para todas nós. É um exemplo para nós e é um incentivo, um encorajamento para que a gente possa ser também essa mulher que, para além da vida familiar, das suas preocupações com a sua família, também ajuda o necessitado, é honrosa, é idônea, é sábia no falar, demonstra essa força. E aqui esperamos no nosso coração que nossos filhos e nossos maridos reconheçam essa grandeza em nós. E porque isso é um encorajamento e é um fortalecimento para a mulher. Quando as famílias, né, a família, esposo e filhos, olham para ela e verbalizam e se alegram de forma a expressar esse reconhecimento. Isso é muito, muito, muito importante, é tudo de bom na vida da mulher. Eu trabalhei muitos anos fora, então eu gosto desse texto justamente porque ele é essa descrição de uma mulher que eu me identifiquei muito com ela ao longo dos anos, porque eu trabalho fora desde os 15 anos e me casei com 24, aí fiz minha faculdade, dali um tempo passei a trabalhar, meu trabalho como professora, né, exercendo magistério muitos anos. Depois fiquei um período fora do mercado de trabalho,
trabalhando na igreja ao lado do meu marido, envolvida em todas as atividades da igreja, aqui em Itatiba e também em Lisboa, por praticamente 2 décadas, certo? Porque nós começamos à frente de ministério no ano de 2000 e eu fiquei ali na parceria, no trabalho pastoral com meu marido também, ao longo da década de 2000 e da década de 2010. Então, quando eu não estava atuando como professora, né, eu estava atuando na igreja. E também depois atuei como coordenadora pedagógica. Então, eu sempre fui muito ativa profissionalmente. Eu sempre valorizei muito isso, desde a minha adolescência, era isso que eu queria para mim. Eu pensava comigo, eu quero estudar, quero ter independência, etc e tal. Então eu me identifico com essa mulher e é um incentivo pra gente. Hoje eu sou aposentada, graças a Deus, são 50 anos de trabalho fora, em que a gente tinha aquela rotina toda de se dedicar tanto à profissão como à família, e principalmente temendo a Deus, buscando a Deus, participando na comunidade cristã, sempre envolvida também no trabalho cristão, no trabalho como obreira na igreja. Então, sempre fui muito ativa. E essa mulher, ela sempre foi um padrão para mim, na minha vida inteira, como adulta já e depois casada, mãe de filhos, certo? Profissional, ela sempre foi um padrão. Essa mulher é um padrão e eu pensava comigo, é assim que eu preciso ser, apesar de eu ser uma profissional e me dedicar a esse encargo, nunca me esquecer da minha casa, me dedicar aos meus filhos, cuidar do andamento da casa, não comer o pão da preguiça, ser honrada, ser digna, estender a mão ao necessitado, ser preocupada em ajudar aqueles que têm dificuldade, ter palavras de sabedoria e não ser uma pessoa de fala amarga, grosseira, ofensiva, crítica, mas ser uma pessoa de palavras dóceis, palavras de encorajamento, palavras de incentivo, de elogio, se não for naquela filosofia de vida, se você não tem nada de bom a falar, então não fale nada. Se você não tem nada de bom a acrescentar, cale-se. Essa sempre foi minha filosofia de vida. Ter palavras que façam sentido e tenham alguma base para edificar, para acrescentar para as pessoas. Se eu não tiver coisas boas para falar, melhor não falar nada. Porque às vezes a fala, ela vai causar uma reação, um impacto nas pessoas que não vai ser legal. Então, tive essa mulher sempre como padrão na minha vida. E a questão do temor a Deus e a questão da beleza, né? Que vã é a graça, enganosa é a formosura, quer dizer, é importante eu me preocupar sim com a minha aparência, tomar cuidado aí para não ser uma relaxada e ter aquela aparência que tanto faz mal para mim como para as pessoas. Cuidar sim da aparência, dentro das possibilidades, porém, ser aquela pessoa temente a Deus, aquela mulher temente a Deus, aquela mulher que primeiramente é Deus na vida dela, ter essa paixão e esse amor ao Senhor. Isso sempre foi minha filosofia de vida e é até hoje. Então, fica aí nosso recadinho, aproveitando que é o mês de maio ainda, e aí eu gosto desse mês, acho que é muito legal. É muito legal pra gente pensar um pouco sobre família, sobre a mãe, a maternidade, a mulher atual, a mãe
de hoje em dia, a mãe que é mãe solo, a mãe que é mãe de filhos deficientes, a mãe que luta pela sobrevivência da sua família. E então essas mulheres que fazem toda a diferença na nossa sociedade e na igreja, finalizando tudo isso, o importante para ela é que ela tema ao Senhor, porque a beleza, isso passa, a graciosidade, de repente, ela se perde, não vai ficar tão graciosa assim, mas se ela tem o temor de Deus no coração, essa sim vai ser bênção, vai edificar as pessoas, vai trazer um impacto abençoador a todos aqueles que convivem com ela. Então, que essa mulher virtuosa de Provérbios 31 seja um padrão para todas nós.